Olá, Márcio. Olá, eu quero agradecer aí mais uma vez seu convite para a gente poder conversar um pouquinho, bater um papo sobre assuntos ligados à língua portuguesa. Quero agradecer também ao teu público aí bem grande que por acaso aí esteja assistindo o nosso encontro aqui. Eu ratifico o nosso agradecimento à sua disponibilidade. Aí você vai me dizer também se eu usei certo esse termo. E você vai falar sobre os dois, ratificar e retificar, certo? Olha, é um bom papo esse que você está propondo. Deixa eu aqui até mostrar, porque é um bom papo. Primeiro porque nos leva a um assunto que em outras situações nós já tivemos, que é falar de palavras parônimas. Parônimas, né? Se a gente pode pensar em parecidas, porque é isso mesmo. Palavras parônimas são palavras que têm entre elas uma relação de parecido. Parecido o quê? Parecido, parecida. A escrita, né? Muito próxima à escrita, a fala, a pronúncia dessa palavra só são palavras consideradas parônimas. E eu acho interessante você propor essa dupla, que é o ratificar e o retificar, veja, então, realmente muito parecidas, né? Por quê? Porque são palavras muito recorrentes, né? A gente vê por aí, principalmente numa linguagem mais formal, dentro das empresas, por exemplo, aparece bastante essa dupla, e sem dúvida nenhuma, o assunto parônimas, quando cobrado numa prova, no concurso, no vestibular, olha, essa duplinha aí muito famosa de cobrança em provas, né? Ou seja, qual eu devo usar de acordo com o significado, que é isso, claro, que vai determinar o uso. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante aí o pessoal que trabalha, né? Porque é uma palavra que aparece muito aí em situações comerciais, a dupla aparece muito, e também para quem está pensando em prestar alguma prova em alguma situação. Então, qual é a escolha? Olha, novamente, né? Pelo conteúdo, pelo significado, em vista que, como determinado aí, o ratificar tem uma ideia de confirmação, né? Então, confirmar, reafirmar, validar, autenticar, e muito no uso aí que a gente vê nesse sentido de confirmação, de confirmar, né? Então, a informação foi ratificada pelo jornal. Então, significa que o jornal confirmou. Acredito que ele informou anteriormente, e agora ele está confirmando aquela informação, né? No caso do retificar, nós temos aí o refazer, né? Olha aí uma repetição do o retificar para a pessoa lembrar, o corrigir, o emendar, e principalmente uma associação uh, que eu faço, né? Que para o aluno, ele pode muito lembrar de uma palavra aí bastante comum, né? A retífica de motores. A retífica ela vai corrigir, ela vai resolver, ela vai consertar o problema no motor, né? Aí eu lembro desse retífica para lembrar do retificar. Então tem essa ideia de correção, de conserto, de refazer e emendar. A frase sugerida aí como exemplo é preciso retificar as planilhas de despesas antes de enviarmos ao contador. Acredito, então, que essas planilhas têm algum erro e é preciso, então, antes corrigi-las, refazê-las antes de serem enviadas ao contador. E destaco uma coisa aqui muito importante, a questão de esse par, principalmente aí numa redação, de uma prova ou concurso, e numa situação comercial, a gente realmente estar utilizando a parônima correta naquela situação. Por quê? Porque é uma situação que pode dar muita confusão. Eu vou pegar o primeiro exemplo. A informação foi ratificada pelo jornal, confirmada. Agora, se eu erro, eu que estou escrevendo, mudou tudo, né? Eu estou dizendo agora que a informação foi corrigida. Aqui eu estou dizendo que ela foi confirmada pelo jornal. Se eu falar em informação foi retificada, ela foi corrigida. Ela estava errada. Então, veja como vai mexer muito com o conteúdo, com o entendimento do meu texto, dependendo do contexto, se eu usar a parônima errada. Então,
Aqui eu sugiro, com muita atenção no uso correto. Por quê? Porque a questão sempre, né, de língua portuguesa, de certo ou errado, na verdade, não é uma imposição de que nós consideramos certo ou errado. É uma questão de comunicação, aquele que permite a comunicação ou não. Aqui é bem isso, né? O uso da palavra correta vai permitir a comunicação. O uso da palavra errada, do parâmetro errado, vai não só atrapalhar a comunicação, vai dar uma comunicação aí muito diferente do que eu queria falar anteriormente. Eu, no caso aí do jornal, eu queria falar em confirmação. Se eu falar em retificada, eu vou estar falando em correção. Saio da ideia de confirmação para a ideia de correção. Muda bem o conteúdo. Vai dar problema, muito provavelmente, em muitas situações, se eu usar uma delas numa situação errada, no lugar da outra. Confirmando a ratificação, ratificar, né, tem ideia de confirmação. O retificar, a retificação, tem uma ideia de correção. E é isso. Acho que agora teu público não erra mais. Dúvida recorrente mesmo. E uma excelente explicação, como sempre, né, Márcio? Eu agradeço, espero que tenha ficado claro aí, porque até, como eu falei, né, é um parzinho aí perigoso da gente usando errado, dar uma confusão danada, né? Eu falei em correção, e estava falando em confirmação, eu estava falando em confirmação, correção. Dentro, por exemplo, de uma situação comercial, dentro de uma empresa, pode dar problema, sim, dar com uma boa confusão. Usando o correto, zero confusão. E eu acho que agora, pelo que a gente conversou, acredito que teu público aí não vai ter dúvida. Com certeza não. Márcio, obrigada mais uma vez. E eu ratifico o prazer que eu tenho de receber o convite que você me faz para esses nossos encontros. Nosso agradecimento. Tchau, Márcio. Obrigado.